Vocês estão vendo aqui gente de 14 anos, de 19 anos, de 30 anos. Como é que você imaginava, quando tinha essa idade, chegar na situação que você chegou hoje? Você pensava nisso? Minha família é uma família longeva e eu comecei, a partir de um certo tempo, me preparar para envelhecer, mas nunca pensei que eu fosse viver tanto. Longeva quanto? A minha tia morreu ano passado com 108. A minha avó com 99 anos e 9 meses. O meu tio com 94. A minha mãe com 89. Né? E eu atualmente eu sou a matriarca da família, com 88. Na minha família, normalmente, as mulheres morrem muito jovens, como minha avó morreu com 54 e a mãe da minha avó morreu com 33, então acho que eu chego a uns 59, 60 anos, por aí. Prepare-se, que você tem todas as chances para ficar velha, para você superar os 54, chegar aos 60, porque é para isso que nós estamos vivendo. Muitos esforços foram feitos para que nós vivêssemos muito. Eu vi pessoas nascerem e morrer. Uma filha minha nasceu e morreu. Vi gente morrer com 15, 17, 10, com 100, com 90, com 50. E continua vendo? E continuo vendo isso. Foi depois que eu fui no velório do avô de uma amiga minha. E eu nunca tinha ido num velório. E eu me dei conta de que o tempo não para. Felizmente, cresce o número de idosos ou quase idosos que tem crítica com relação a esse rótulo como melhor idade ou outra, idade dourada e outros parecidos. Começou com terceira idade, né, que foi um eufemismo, um rótulo usado foi atribuído a pessoas que eram a primeira idade é uma idade improdutiva, a infância, mas ela é uma esperança. A segunda idade é a vida adulta produtiva, a terceira idade é improdutiva. Só que ela não guarda semelhanças com a infância. Mas esse rótulo foi cunhado no bojo de um movimento que tentava aumentar a probabilidade de que os idosos se cuidassem, e principalmente por intermédio da atividade, principalmente por intermédio de cuidados da sua própria saúde. Então as pessoas, no bojo desse processo, foram responsabilizadas pelo seu próprio envelhecimento. Então, terceira idade soava melhor do que meramente velhice, do que velho, do que idoso, segundo os técnicos, né, os especialistas que cunharam essa denominação, e depois vieram outras, né? Então a gente escuta muitas coisas, quem está na área, às vezes mimetizando palavras de outras línguas, por exemplo, adulto maior, né? No sentido de que ele é maior porque ele é o maioral, ele é o melhor, não. As pessoas tomam do espanhol essa expressão para significar o que ela chama significa, né? Então a velhice é a última etapa do ciclo vital, né? Você envelhece a partir do momento que você amadureceu sexualmente. Se o ser humano fosse importante apenas em termos biológicos, ele morreria logo depois. Mas a cultura, né, criou a velhice e criou uma velhice cada vez mais longa. Então, hoje, muitas pessoas têm uma grande chance de passar uma parte substantiva da sua vida, maior muitas vezes do que a vida adulta, como idosos, do que como adultos. A melhor coisa que pode acontecer com uma pessoa em qualquer idade, mas principalmente com os idosos, é que eles aprendam com a diversidade. Olha que coisa engraçada. Isso é em francês?
esse é latim. E são aulas os livros de onde tiravam as aulas que eu tinha que estudar. Olha isso, que lindo. É um vulcão, né? As bibliotecas antigamente eram muito mais bonitas, porque eram todos os livros assim, vermelhos. Eu tenho um horizonte, assim, muito esperançoso de quanto tempo me restar, mas o tempo que me resta é de inovação. Inovar quer dizer voltar para o ovo. O ovo é o quê? É a origem da vida, o DNA da gente, a característica da gente está naquele ovo. Então, inovar significa voltar a buscar as características que me marcaram enquanto eu, Fernando. O que é a minha identidade enquanto avô, que é renovável a cada dia, à medida que meus netos também se inovam, né? Buscam a própria origem. Fazer 90 anos não depende de você, não depende de nenhum esforço pessoal seu, não depende de nada a não ser das circunstâncias e da sorte. De maneira que, se você tem sorte, como eu estou tendo, não é difícil, é uma coisa que acontece. E ter uma filha de 63 anos é um grande prazer, porque à medida em que ela envelhece, ela fica mais esperta e fica uma companhia mais agradável e menos guerreira do que nos tempos mais jovens da parte dela. Meu pai acabou de fazer 90 anos, e acabou de lançar um livro. Ele tem uma memória melhor que a minha, tem uma disposição física que é invejável, ele anda bem, ele não tem nenhuma doença. Então eu, que sou uma otimista, acho que eu também vou viver no mínimo mais 30 para chegar na idade dele. Como eu acho que eu vou viver até mais, porque eu tenho uma obrigação, até como geração, de subir alguns aninhos a mais do que ele vai viver, porque eu não sei quando que ele vai morrer, ele ainda vai viver muito tempo, eu acho, porque do jeito que ele está, ele leva mais uns... Sabe, eu não sei, 100 anos, eu não sei quanto tempo que ele vai enfrentar. Então, eu sinto que a minha geração tem a obrigação de ir superando. Então, isso é maravilhoso, ver que eu posso envelhecer como ele está envelhecendo. Para mim, é um estímulo. De outro lado, eu tenho uma outra coisa que me empurra, que eu tenho uma filha tardia. Eu fui mãe aos 45 anos de idade. Então, eu tenho uma filha de apenas 18 anos, que ainda está entrando na faculdade, que aprendeu a dirigir semana passada, eu tenho que viver... para viver tudo isso com ela, depois eu quero ser avó, depois eu quero ser, sabe, tenho muita coisa pela frente. Então, eu tenho os dois extremos, uma menina jovem dentro de casa ainda e um pai que está fazendo da velhice dele o melhor que ele pode, né? E dentro disso é muita coisa. Então eu vejo, por exemplo, hoje ele já não tem mais disposição tanto para viajar, ele não tem paciência, ele não tem tanto interesse, né? Então tudo isso também te ensina a aproveitar melhor o seu momento. Uma das fórmulas de envelhecer bem é manter relações com gente mais jovem, né? E eu queria saber, primeiro, se os mais velhos aqui têm relações com os mais jovens e quem são esses mais jovens. No seu caso, Liberto. Não dá para a gente fazer um trabalho, uma discussão, né? Numa roda de conversa como essa daqui, você ser o dono da verdade, ser o dono da palavra. Eu faço isso com os jovens, eles opinam. Mas é boa a convivência com o jovem? Hein? É bom conviver com o jovem? É bom. Ótimo. Te constrói de alguma maneira? Principalmente agora, nessa era tecnológica que existe hoje, eles que estão com a tecnologia na cabeça. Eu sempre quis ter uma casa onde eu pudesse plantar, cuidar, porque a minha família tem raízes rurais. Minha mãe foi criada na fazenda, da fazenda da família, e eu tenho nostalgia do que eu não vivi, da mamãe contar os casos, né? Eu sempre quis ir e realizei esse sonho com 70 anos. Tem 20 anos que eu construí uma casa numa região rural, e aí isso para mim foi uma inovação muito grande. Outra coisa que me inovou muito, muito, muito é o contato com meus netos, que a gente troca, né? Eu já tenho neto de 40. Hoje eu prefiro até conversar com eles do que conversar com meus filhos que já estão na faixa de 60. Por quê? Porque eles não se diferenciam muito de mim.
mas os meus netos, sim. Meu neto falou para mim, a sua vida, enquanto você viveu com meu avô e tudo, essa parte da sua vida eu não gosto, porque você não tinha que perder seus empregos para acompanhá-lo para vários lugares. Mas a sua maneira de envelhecer, eu gosto muito. E essa eu vou seguir. Você, João, convive com que velhos? Com a minha avó. Quantos anos ela tem? Ela tem 63. Vê todo dia? Sim, moro com ela. Ah, você mora com ela? No meu caso, eu me sinto maior, tipo, não pela idade, mas você conversa com gente maior, você se sente a mais, entendeu? Eu acho por causa disso. Na minha relação tem a minha avó de criação. Ela cuida de mim desde que eu nasci. E quando a minha avó morreu, ela continua cuidando de mim como se fosse neta dela. Ela cuida de todos os meus primos como se fossem netos dela. Ela tem quantos anos? Ela tá com 59. Minha avó, ela tem 69 anos e a gente mora no mesmo prédio, aí a gente convive bastante. Ela é bastante presente assim, na minha vida. Ela é escritora e tradutora. E ela, assim, um dos motivos por eu ter começado a pensar também nesse processo de envelhecimento. Ela, um tempo atrás, ela resolveu fazer um projeto de um livro da família dela e, tipo, da família dela. O livro acaba nela, assim, não fala, tipo, dos descendentes dela. E eu achei muito interessante porque eu resolvi ler, assim, eu não sabia muito sobre o que se tratava e depois que eu li foi tipo, eu não sei, eu tive uma compreensão maior de onde eu venho, quem eu sou e, tipo, ela sempre me ajudou muito nessas coisas, assim, de me redescobrir, de saber o que eu faço da minha vida. Eu sempre fui para falar para ela questões minhas, dúvidas, quando eu estava decidindo o que eu queria fazer da vida, que faculdade fazer. Decidiu o quê? Artes cênicas. Depois que os meus pais se separaram, meu pai passou a ser uma pessoa muito distante e minha avó virou meio vó-mãe, sabe? Não é, tipo, uma avó que faz tudo. Ela brigou bastante comigo, assim. E tem coisas que eu não queria falar para minha mãe, principalmente por conta de ser problemas meus com a minha mãe. Aí eu falava para minha avó. Quando eu comecei a ficar velhinha, eu tive uma isquemia. E me pegou este lado. Então eu fiquei surda. Esse lado não escuto nada. Eu ponho aparelho. E essa perna, eu tenho um pouco de dificuldade ao andar. Então eu faço fisioterapia. Eu faço tudo que o dinheiro compra, né? Meus filhos nunca se meteram com a minha vida. Nunca eles falaram, mamãe, não faça isso, não. Mamãe, se a senhora pode, aproveita. E eu segui o conselho deles. Eles vêm muito aqui? Quando eles podem, sim. Sim. Quem vem mais? O Zé Luiz, que mora mais perto. O Guilherme agora mora pertinho, vem. Né? Guilherme é neto? É, neto. O Maurício é neto, mas mora longe, mora perto da Paulista. E do que vocês conversam? Eu nem sei da vida deles, das crianças, porque ele tem os filhos, né? A Paulinha mora longe. Então é das crianças. Ele tem os filhos bem educados,
ó, vão indo bem na escola. Então, o que eu falo para você, eu agradeço a Deus todo dia a família que eu tenho. A ONU, ela tem assegurado uma frase que é o slogan dela, que defende uma sociedade para todas as idades. Eu acho que nós temos que investir esforços para que a sociedade seja boa para todas as idades, que todas as pessoas tenham lugar de ser inclusos nessa vida social, tanto velhos, adolescentes, crianças. E eu entendo que trocar conhecimento, trocar é o segredo dessa convivência pacífica, de uma convivência boa em todas as sociedades. Portanto, do meu ponto de vista, eu entendo que tem lugar para os velhos, tem lugar para os mais novos. O que nos desafia é achar essa convivência pacífica e equilibrada de tal forma que todos possam ser reconhecidos. Minha mãe é uma vencedora. Ela, desde cedo, ela teve que brigar com adversidades, etc. E eu acho que ela continua sendo uma vencedora e brigando contra as adversidades do tempo. Meus pais e os meus tios deixavam eu e os meus primos e a minha irmã na casa da minha avó e ela saía com a gente para tudo quanto é lado. A gente dormia na casa dela, ela pegava, tinha um fusquinha, levava a gente no parque, no clube. A gente ficava no porta-mala do fusquinha, naquela época não tinha cinto de segurança para criança nem nada. Fazia uma bagunça na casa dela e ela ia para cima e para baixo com a gente. A base de tudo que ela me ensina dá para carregar independente da geração. Então, ela sempre me ensinou muito a ser uma pessoa boa, independente se você tem religião, se você acredita em Deus ou não. Seja uma pessoa que você tem orgulho de ser, que eu acho que isso é a principal coisa mesmo. Como ser uma pessoa boa, eu acho. Quando é que você encontra com ela? Eu vejo a minha avó toda quarta-feira, a gente tem um almoço semanal na casa da minha avó, os netos. E eu gosto de almoçar com ela de sábado, só eu e ela. Então eu tento todo sábado dar uma passada lá. Se a gente não sair pra almoçar, eu pelo menos gosto de ficar lá e bater um papo com ela. Ela é minha melhor amiga, então ela é a pessoa que mais sabe da minha vida. Papo sobre o quê? Sobre tudo. Cara, tudo que eu não... Eu acho que os meus pais não vão entender, o que eu não tenho vontade mesmo de contar pra eles. A minha avó sabe de literalmente tudo, desde os caras que eu gosto, se eu tô me sentindo feliz no trabalho, se eu tô passando por uma fase difícil, eu sempre posso contar com a minha avó pra me ouvir. Ela dá aquela julgada porque, avó, né, tá com 90 anos, mas ela me ouve muito. Eles trabalham. Todos eles trabalham. Eles quem? Os filhos e os netos. Todos trabalham. Quer dizer, eu não posso depender deles, não. Eu posso depender assim, se eu ficar muito mal, eu telefono e falo, olha, eu vou pegar um táxi porque eu não sou boa. Mas eu tenho seguro-saúde, né? Então eu vou voar sim. E porque eu falo, quando eu morrer, eu quero ser cremada. Não quero nada de enterrar, não. Cremar e pronto. A senhora pensa muito nisso? Não, eu não penso. Eu não penso porque eu falo, morrer, todo mundo quando nasce sabe que um dia vai morrer. E eu vi que meus pais não pensavam. O meu pai, para começar, ele perdeu a memória, né? Ele nunca reclamava de nada. Ele chegou num ponto que ele, se você não desse um banho, não fizesse alguma coisa por ele, ele não abria a boca. Então a minha mãe ficava o dia inteiro com ele. Né? Porque Ele morreu com quantos anos? Seu o pai? avô morreu com quantos anos já? Acho que uns 75, 80 anos. Hoje minha mãe mora comigo.
Ela tem quantos anos? 67. E está sendo uma relação muito boa, porque ela está muito ativa ainda e ela cozinha muito e conhece muito de plantas, então a gente cria muitas plantas lá. Quando eu fiz 30 anos, eu fui tentar entender onde eu estava na proporção da população brasileira. Eu descobri que ao fazer 30 anos eu já fazia parte da metade mais velha da população brasileira. Então eu falei, caramba, realmente é um país muito jovem, né? Literalmente, né? Muita gente jovem. Então eu já sou a última geração analógica do mundo, do que a gente conhece, da humanidade. Então a gente tem que aproveitar que somos ainda museus vivos, assim, temos que disseminar esse conhecimento. O que é que mudou do tempo que vocês eram jovens para os dias de hoje? Todo mundo sabe que mudou uma porção de coisas, né? Aparelhos, equipamentos, tecnologias, facilidades. Mas o que para vocês impactou mais a mudança? É a perda de meus pais, né? Quer dizer, a saída de cenário da geração que me dava proteção, que era uma espécie de muro para mim, mas é o sentimento da solidão que não é ruim. É um sentimento de solidão, de legado, de responsabilidade, de estar em mim uma espécie de passagem entre aquilo que os meus ancestrais deixaram para mim e aquilo que eu deixo para os meus netos. Eu fui diretor de escola durante 25 anos, escola de ensino médio. Então eu convivia com garotos de 13, 14, 15 durante 25 anos e eles não envelheciam, só eu envelhecia. Eles tinham sempre 14 anos, aquela energia toda, e eu jogava bola com eles até quando eu consegui. Eu acho que a convivência com a juventude, ela me renova muito. Eu faço questão, eu tenho muitos amigos mais novos, porque também é o seguinte, os velhos já morreram. E eu nunca gostei muito de velho, não. Eu tenho muitos amigos novos. O meu neto, que é um intelectual, 19 anos, ele me levou, ele foi comigo comprar fantasia pro carnaval. Fantasia para você? Hein? Fantasia para você? Para mim. No bloco 2 vezes. Uhum. Aí eu falei, Tomás, você não está chateado? Ele falou, vó, quem dos meus amigos tem uma avó com 88 anos que vai comprar fantasia? Eu fui com eles naquela exposição de história da sexualidade. Nossa, o pessoal ficou horrorizado. Na minha idade, e os meus avós, era aquela coisa de fingir que não viu. E eu não, eu quero ver com os olhos deles. Eu acho que isso me renova. Uma das coisas que eu inventei chama netada. Quer dizer, a gente, de 15 em 15 dias, a gente reúne os netos, suas respectivas namoradas ou namorados, sem a presença dos pais, com uma resistência psicológica terrível. A gente é proibido de ir nessas netadas. Só encontro dos netos com os avós. Dos netos, né? Mas eu queria, digamos, uma convivência com os netos, que eu sempre tive uma relativa convivência, mas uma convivência realmente mais íntima nunca tinha tido. Vira uma escola socrática de discussão, né? Onde eu não cago regras, né? Quer dizer, eu tenho uma enorme dificuldade em evitar isso, porque todos eles entre 30 e 40 anos. E isso parece que é o grande segredo da longevidade, você manter contatos diários com pessoas que fora da sua família. Quer dizer, você falar com o padeiro, você falar com um amigo, você falar com... Quer dizer, você ter relacionamentos sociais, mesmo que sejam, sei lá, corriqueiros, rotineiros. E a senhora tem amigos da sua idade? Não, eu tenho uma senhora aqui que de vez em quando vem, tem a cabeleireira que faz anos, né? Que vem uma vez por semana, conversa um pouquinho, fala, corta cabelo, não corta. Tenho amigas assim, porque não dá para ter amigas. Porque quem tem um marido
Eu não quero tirar o marido, né? Eu penso, tem que cuidar do marido, né? Mas a senhora está sem marido há quantos anos? Eu nem sei. Aí eu não quis, dava muita dor de cabeça. Porque os meus filhos, se eu dizia assim, olha, eu vou viajar. Eles falavam, vai sim, mamãe, aproveita. Com quem que a senhora vai? Eu vou com a que me leva sempre, vou ver se a minha prima vai, alguém da família vai, se não ia, eu ia. E numa excursão boa, você pega gente boa, sabe? Você aproveita. Mas o marido não era assim? Não, meu marido não era. Eu não senti muita saudade. Eu não queria dirigir família, nem neto, nem coisa assim nenhuma. Eu queria viver. Quando eu nasci, criança, não tinha vez. Depois eu casei ainda na faculdade, tive 6 filhos. E fiquei mudando, né? Meu marido era juiz federal na época, fiquei mudando de muitos lugares. Quando eu me vi com 50 anos e com 60, eu falei, não, agora é a minha vez. Agora é a minha vez. E trabalhei para isso, essa coisa de você... coisas novas, que eu acho que a pior coisa do velho é ele ficar parado. E eu não queria isso, porque eu sabia que quando eu deixasse de fazer alguma coisa, eu não voltaria mais a fazer. Que coisas novas você faz hoje que você não fazia? Eu convivo com muito mais pessoas, eu voltei a estudar música, eu tenho muito mais tempo para ler, eu fui dançar, porque a minha vocação é bailarina frustrada. Então eu fui dançar e, enfim, fazer coisas que ninguém podia fazer para mim. E não aceitar, na verdade, ser, digamos, não é policiada. Não quero que ninguém fale o que eu... Me dê normas, entendeu? Dos filhos, já cansei de normas. E eu viver a vida como eu queria, porque eu sentia que isso, eu ia cavando o meu espaço, inclusive eu chegaria numa autossuficiência emocional. Eu não quero viver a vida dos outros, e não quero que eles se sintam com a obrigação de viver a minha vida. Você não quer esse envelhecimento para você? Não, esse envelhecimento eu não quero. Vamos comparar o Brasil com um país como o Canadá. Em 1950, passado distante, mas quando eu era criança, o Brasil tinha 4,9% de pessoas com 60 anos e mais. Em 1950, 4,9%. Vamos dizer 5%. E o Canadá tinha 12%. Em 2013, nós chegamos a 12%. Chegamos onde o Canadá estava. E o Canadá dobrou para 25%. Então, nós saímos de 5 para 12. Em 2015, nós estamos com 12 e 25. No ano 2050, o Brasil vai ter 31% e o Canadá 30%. Ou seja, daqui para frente, a gente vai envelhecer muito mais rapidamente do que o Canadá. Não há nenhuma universidade do Canadá, que eu conheço bem, que não tenha centros de excelência de pesquisas em envelhecimento. Ninguém se forma em nenhum currículo, para nenhuma disciplina, para nenhuma profissão, sem entender muito sobre envelhecimento. Estão fazendo pesquisa porque eles estão muito assustados, preocupados. E eles podem lançar mão de um recurso que nós não. Eles podem importar pessoas jovens a qualquer hora. Se você falar assim, abriram 200 vagas, vão dar permissão de trabalho para o Canadá, no consulado X. Vão ter 2 mil, 20 mil disputando. Eles podem importar e selecionar. Eles fazem isso.
Eles fazem isso. Então, eles têm injeção de gente jovem, com qualificações, para amenizar o envelhecimento. A gente está usando a nossa inteligência para ir testando os limites, né, da longevidade biológica nossa. Então, tudo bem, quando a gente estava lá morando nas cavernas, a gente poderia não ir muito além dos 25 anos, 30 anos. Só que a gente, ao mesmo tempo, evoluiu a inteligência. E, com isso, a gente foi adaptando o nosso meio ambiente para a gente conseguir fazer o melhor da nossa biologia. Para que, com essa biologia, eu consiga viver mais. Então, eu sei que existiam bactérias aí no mundo que faziam a pessoa morrer. Nós conseguimos sacar a história dos antibióticos, né? O primeiro salto da longevidade do ser humano, o primeiro, na verdade, é com água e esgoto encanado. Né? Saneamento básico teve um impacto enorme na longevidade do ser humano. Então, muitas das nossas limitações genéticas, biológicas, a gente vem superando com a nossa inteligência, criando artefatos, né? Até o auge, né, do sujeito, o coração pifa, a gente faz um transplante de coração. Né? Então, quer dizer, a história da nossa inteligência, ela tem sido um instrumento fundamental para aumentar a nossa longevidade. O quanto ela é capaz de fazer, a gente entra naquela história do debate, né? Será que há limites para a nossa biologia de longevidade? Será que vai ter um momento em que, independente da inteligência e do desenvolvimento científico, médico, não sei o quê, não tem jeito, a partir dali a pessoa vira pó? Não sabemos. O sentimento de velhice foi ótimo que a Marina falou, para mim vem para amarrar o sapato. É uma das coisas que mais me dá problema, que eu percebi a minha velhice. Não consigo chegar lá embaixo. É um símbolo bobo, mas é uma coisa que traz a gente o que significa a velhice. A outra é um pouco o que a Marina falou também, o medo de que meus netos, eu preciso dizer assim, esqueci o vovô no sol. Né? Eu temo que aconteça isso. Então isso é um medo sinalizador da velhice. Então será que a gente consegue biologicamente mexer com a percepção do tempo, corpo biológico? E foi exatamente isso que aconteceu. No final dos anos 80, no início dos anos 90, 93, a comunidade científica, no caso Cynthia Kenyon, que trabalha na Califórnia, identificou um gene e a manipulação desse gene. Então, o gene é um pedaço do DNA. Ela mexeu, são letras, né? T, C, A, G, C, T, A. Ela mexeu com algumas letras, muito poucas, e ela conseguiu dobrar a longevidade do animal que ela estava estudando, no caso, uma minhoca bem pequenininha. E foi a primeira vez que a gente conseguiu, com uma mutação bem pequena, ter um impacto sobre a velocidade do envelhecimento e sobre, então, a expectativa de vida. Aí, de repente, o paradigma mudou. Todo mundo pensava que isso nunca ia ser possível. De repente, a gente entende que tem genes reguladores de vários processos e que afeta o jeito que o animal vai perceber o tempo. O grande medo que todo mundo tem é: eu não quero ficar velho. Por que você não quer ficar velho? Porque a velhice no Brasil ainda é tratada de forma discriminada e nós temos estereótipos bastante fortes, como, por exemplo, velho é improdutivo, velho é chato, ele é poliqueixoso, velho é doente. Isso não é verdade. Nós precisamos desconstruir essa ideia reinante na sociedade. Por outro lado, você conversa com as pessoas: você quer ficar velho? Quero. Mas eu não quero ser um velho doente, eu não quero dar trabalho. Isso passa muito pela nossa cabeça. Mas as estatísticas hoje apontam que cerca de 25% a 30% das pessoas idosas preenchem esse modelo tradicional de velhice. Então, quando eu olho para a Marina, que vejo o que a gente chama de uma velhice bem-sucedida, que ela é capaz de gerenciar a vida dela, que são os dois valores fundamentais para nós, que é a autonomia
que é a capacidade de decidir a sua vida, e o outro lado a independência, porque eu posso não ser, eu posso ser autônomo e não ter ser independente, porque eu posso fazer as coisas com alguém que possa fazer para mim. No caso, a Marina é a nossa ganhadora, que o Oscar vai para a Marina, porque ela tem 88 anos e ela nos apresenta, do meu ponto de vista, uma velhice bem bacana, e ela já apontou algumas coisas que ela tem sobre tudo isso. Eu tenho, não sei se é um medo, não sei se é uma curiosidade, mas eu tenho uma questão, assim, que eu acho que eu converso disso com os meus amigos, assim, que têm a mesma idade que eu. E eu acho que a minha geração, não sei como um todo, né, não fiz uma pesquisa, mas pelo que eu conversei, as pessoas da minha idade têm meio que um tabu com o envelhecimento. Eu acho que a sociedade como um todo tem esse tabu do envelhecimento, né? Peter O Brasil Pan também tinha, né? Peter Pan também tinha, quer dizer, ele não queria... Eu queria ser o Peter Pan. Maquiagem e tudo, cosmético, é isso, o medo de envelhecimento. Acho que eu e as pessoas da minha idade lidam com um peso, assim, o envelhecimento, e enxergam isso com muito peso, que não é uma coisa fácil. Eu acho que também por conta do Brasil, né? Não sei como é em outros países, mas o Brasil maltrata os idosos, assim. Pensando, tipo... Assim, não tem uma preocupação muito grande, né? Assim, não tem... Ao contrário da Amanda, eu não tenho medo de envelhecer, porque eu tenho a esperança de que quando eu chegar a uma certa idade, o Brasil esteja melhor, que não esteja maltratando tanto os idosos como maltratam hoje. Tenho essa esperança de vida. Eu tenho, que... Tem medo? Eu tenho, porque, tipo assim, se eu chegar numa idade maior, eu não sei se vou estar podendo jogar bola ou fazer atividades físicas, então eu tenho esse medo. Isso é um medo, assim, porque a gente tem essa... as coisas são muito rápidas agora, né? Tá tudo muito acelerado e eu vejo pessoas mais velhas tendo dificuldade de mexer no celular, tendo dificuldade de fazer algumas coisas, e eu tenho receio de que... de não poder fazer, assim, as coisas do jeito que eu faço hoje, assim. O senhor pensa na morte? Penso, mas não tenho medo. Eu falo que eu já estou, o pé já está na beira da cova. É só escorregar. Mas a morte... Ainda não ficou ninguém. Por que eu vou pensar nela se ainda não ficou ninguém aqui? Eu nasci hoje, já estou caminhando para a morte. Não é assim? A criança nasce, já começa a caminhar para a morte, porque é a vida. Vai chegar o dia que vai morrer, né? Mas nem todo mundo vive 90 anos. Não. Qual é o segredo? Bom, vou repetir. Primeiro é graça de Deus. Eu pratico a minha religião com bastante fé. E ajudo muito na igreja, ajudei muito. Hoje já tem gente que faz melhor que eu. Mas não tenho queixa da minha vida, não, nem da família, nem dela, né? Foi a única namorada que eu teve. Né? Ainda está vivo até hoje. É meu aniversário amanhã, né? Não é hoje, será? Acho que é amanhã que é meu aniversário. É amanhã. Está lembrando que é amanhã. Quantos anos? Quantos anos? Eu digo que é 80, mas não sei quando que é. Por que você está viva? O segredo que você está viva? O segredo porque Deus está deixando, né? Eita, fala assim, que ele fica aí por aí mais um pouco, vai. E o que os mais velhos não entendem daquilo que vocês gostam, acham ou fazem? Meu gosto musical. Meu pai não entende. Qual é o seu? O que você prefere? Eu gosto de K-pop, música coreana? sul-coreana. E meu pai não entende isso. Ele fala que eu deveria escutar mais músicas brasileiras, mais da minha raiz, assim. Como minha mãe também fala isso. Praticamente todo mundo mais velho que eu conheço fala que eu tenho que escutar mais música das minhas raízes. E você escuta? Às vezes. Esses dias eu tava escutando Evidências. Fez uma concessãozinha, assim. Entendi. Essa diferença de idade, as trocas são muito maiores, assim. Porém,
as desvantagens são que muitas vezes podem ter alguns desentendimentos, tanto pelas palavras que os jovens escolhem para usar na fala. Muitas vezes eu ouço pessoas mais velhas reclamando que hoje em dia os jovens falam muito mais rápido também e não entendem. Eu não sei, eu tenho um interesse assim, por gente mais velha. Assim. Tem essa coisa que o Fernando falou no começo da sabedoria, né? Tem uma vivência maior que a minha, que eu não vou entender até eu viver. A velhice não é assim, eu dormi com 59 anos, 11 meses, 29 dias e no dia seguinte eu acordo idosa. Não é isso, a velhice é uma construção. Então, toda a bagagem que você vai acumulando na sua vida, quando você chegar nesta idade, esses medos que você refere hoje, talvez eles não acontecerão mais. Acho que uma reflexão que eu posso fazer é que uma mais bonita, assim, mais bela, é que é um acúmulo de memórias muito valioso, né? Eu realmente passei a respeitar mais essa excelência, né? Eles conseguiam, às vezes, a excelência, não tinham tanta força, mas tinham a excelência da coisa. Mas eu acho que com a minha avó eu senti que ela fez um pacto com a solidão muito nobre, né? Solidão não no sentido de prático, de ficar sozinha, isolada, mas de saber que já perdeu aqueles que faziam parte em vida e saber que não poderia lidar com os que estavam por vir, né? Aí, ela fez esse pacto muito bonito e ela teve essa ludicidade, essa palavra? Lucidez. Essa lucidez plena, assim, até o final, de saber que os momentos que ela passava consigo mesma tinham que bastar. E Respeitou. Eu via uma beleza nisso, assim. Eu me basto, então. E o momento não bonito da velhice? Aí é quando perde a autonomia, né? Eu sempre cresci ouvindo isso e quando aconteceu, tanto que não durou muito, né? Quando perdeu a autonomia, perdeu o tesão de viver. E diz que até os anos 70, 2070, já vai começar a viver a vida até 140 anos. Tá? A grande preocupação é um pouco isso que foi falado, quer dizer, como é que a gente se prepara para isso, para que isso não tenha um efeito contrário do que a gente imagina que tem. Viver mais não quer dizer melhor. Inovar não quer dizer para melhor. Mudar não quer dizer para melhor, pode ser para pior e em todas as áreas. Agora, como é que a gente se organiza para isso? Eu acho que é uma tarefa que dá para a gente imaginar agora, mas é uma tarefa de todo mundo, não é? Da filosofia, da psicologia, da religião, da sociologia. A gente pensar isso do ponto da política, pensar isso do ponto de vista da globalidade do atendimento às pessoas e não de um plano de saúde melhor. O que nos interessa é se vamos viver até os 140 ou 150, espero que os nossos netos possam viver, mas com uma enorme qualidade de vida que não é esse mundo de consumo que a gente tem, porque aí a gente vai destruir o planeta para poder alguns viver até os 170. Então a ideia é que nova sociedade a gente quer planejar para que o ser de 140 anos possa viver mais dignamente do que nós vivemos. Quando eu penso nisso, eu lembro dos idosos que são abandonados pelo país afora, que vivem em instituições, cujas famílias não visitam, enganam, internam lá na instituição dizendo que é um final de semana e depois não volta. Eu fico preocupada com aqueles idosos que têm cuidado de netos em condições precaríssimas, que a aposentadoria ou a pensão que eles recebem é insuficiente para si próprios e tem que dividir com a família. Né, tem que cuidar de neto, dos empréstimos consignados que os idosos sofrem por membros da sua família, pela violência psicológica que sofrem, dizendo você não serve para nada, você atrapalha a minha vida, se você já tivesse morrido eu estaria muito mais feliz. Isso são repetições contínuas, né? Então, quando a gente pensa na velhice, eu gosto de pensar no plural, velhices, porque elas não são iguais, elas não se manifestam da mesma forma em todas as pessoas, que a gente aponte para um envelhecimento digno para os brasileiros. Eu acho que isso que é fundamental, porque a dignidade é um direito humano fundamental. Então, nós temos que viver muito, pode ser 50, 60, 70, 100, 140, eu acho que é um exagero, não é?
mas ter qualidade de vida e ser tratados com dignidade, como cidadãos. Bruno, você fez um documentário sobre seu pai e sua avó, não é isso? Isso. Que você pretendia acompanhá-la até os 100 anos e parou no meio. Exato. Por quê? O documentário chama Rumo ao 100 no Paraíso. É uma brincadeira com o nome do paraíso, que era o bairro onde eles moravam juntos. E aí com 27 anos, eu tive uma crise financeira, eu fali. E aí tive que morar com eles de novo, pedir abrigo por um tempo indeterminado com eles. E foi nesse momento que eu entendi que a potência de vida deles tinha mudado, né? O grau de vontade, assim, tinha mudado um pouco na relação que eu tinha com a infância, na visão que eu tinha com a infância. Mudado em que sentido? Realmente de início de envelhecimento maior, assim, né? Eles eram muito fortes, uma família de origem italiana, do sul da Itália, muito forte, assim, muito parruda, mas que naquele momento eu olhava para os dois e não conseguia mais ter a imagem da infância. Aí nessa busca por entender esse envelhecimento, esse processo de velhice, e também um processo que eu estava vivendo, que era de meu primeiro envelhecimento, né? Depois de uma década de excessos, vamos chamar assim, eu me sentia pela primeira vez gasto, né? Com certos calos no corpo, assim, certas mudanças de estilo de vida. E aí eu resolvi fazer um documentário para entender essa velhice, e minha avó queria chegar até os 100, eu falei, então vou fazer um documentário com ela chegar até os 100, essa década aí. Infelizmente ela morreu com 96, em decorrência da morte do meu pai, que morreu 3 meses antes, com 72, sem ser esperado, a gente esperava que ela fosse antes que ele. E aí nesse processo de reflexão eu fiz esse filme. Finalizei depois da morte deles, 2 anos depois, com o material que eu tinha em mãos, aí tive que remontar o filme, mudou o roteiro, mudou a narrativa, mudou o foco, e o que está no filme é o que eu consegui concluir. E o que você aprendeu desse convívio? Primeiro que cada vida tem um pico, né, de potência mesmo, de vontade, de alegria, e que não é regra para cada um, né? Meu pai, por exemplo, teve uma velhice muito difícil, muito dura. E ele dizia uma frase que eu nunca vou esquecer, que é: eu vivi como eu quis, eu só não vou morrer como eu quero. Porque teve uma vida inteira de excessos, assim, viveu como quis, viveu uma vida boêmia, hedonista, muito forte, histórias maravilhosas, porém teve um final muito complicado, muito delicado. Já minha avó foi o contrário, né? Uma vida inteira dedicada à família e à vontade dos outros, do marido, dos pais. E aí, quando chegou aos 50, 60, começou a viver um auge, que durou até uns 85, assim, um auge muito bonito mesmo, assim, era uma matriarca muito querida, muito amada, e que viveu o elixir da sua vida na chamada terceira idade. E que depois sofreu uma certa queda de energia, assim, até os 96, mas que teve uma morte muito linda, tanto que morreu praticamente dormindo, como era o sonho dela. Qual dos dois caminhos você pretende traçar? Eu acho que hoje eu estava muito no caminho do meu pai, né? Ao mesmo tempo, eu não conseguiria viver a vida que minha avó viveu. Então, eu acho que o equilíbrio é o que me conduzirá. E você espera chegar numa idade avançada? Se for com a beleza que a minha avó chegou, sim. Se não, eu prefiro aproveitar ao máximo e partir antes. A velhice vem chegando, eu também vou me acabando, devagar. Meus cabelos vêm pintando, o meu rosto enrugando, devagar. Já comprei uma bengala para quando eu ficar velho, eu me escorar. Dizem que velho vacila, mas quando eu ficar bem velho, eu não quero vacilar. A velhice, quando chega, é coisa que ninguém sente,
ela chegar. Ela chega de mansinho, chega bem devagarinho. Oh, iaiá. Dizem que velho vacila, mas quando eu ficar bem velho, eu não quero vacilar. Dizem que velho vacila, mas quando eu ficar bem velho, eu não quero vacilar. É isso. Isso é para os jovens não pensar que não vão ficar velhos. Isso é para aquelas pessoas que dizem que não vai ficar velho, que eu não quero ficar velho. Não adianta, ela vai chegar. Devagarinho, de mansinho. De mansinho. Sem ninguém perceber. Sem ninguém perceber.